Deputado, hoje a gente tem três principais candidaturas de direita ao Senado Federal em São Paulo. A do senhor, a do André do Prado e a de Guilherme Derrite. Qual é o diferencial do senhor em relação aos demais nomes? André do Prado não é direita, Gustavo, nunca foi. O André do Prado foi candidato com a Dilma Rousseff do PT em 2010. O André do Prado é um candidato do Centrão, é tido como pupilo do Valdemar da Costa Neto. Né? Ele apoiou todos os governos de São Paulo nos últimos 16 anos, que é o período que ele tem mandatos de deputado estadual. O pessoal fala, ele apoiou o Tarcísio. Bom, ele apoiou qualquer um que tivesse lá. Se o governador do estado, Deus me livre, fosse o Haddad, ele teria apoiado também. Por quê? Porque esse é o DNA do Centrão. Eles não são direita, nunca foram. O PL, inclusive, conseguiu, como eu disse aqui, cargos na Câmara e no Senado. Primeira presidência da Câmara, primeira vice-presidência da Câmara e a primeira do Senado, e colocou dois lulistas no cargo, dois governistas que votam com o governo e com o presidente Lula, tem cargos e emendas especiais do governo Lula, ou seja, os valdemaristas não tem nada de direita. E o André do Prado é o típico valdemarista, tanto que toda a mídia chama o André do Prado de pupilo do Valdemar, com todas as críticas, com todas as características, com todo o DNA de Centrão que a gente conhece. Portanto, eu digo a você, só há dois nomes de direita nessa disputa, o do Derrite e o meu. São os dois únicos nomes. O Derrite está no PP, que infelizmente é um partido que também está envolvido em todos esses escândalos, que eu me referi aqui, e eu estou no Partido Novo, que é um partido que preza muito mais essa questão ética, esse combate à corrupção, um Estado mais enxuto, uma visão muito mais pró-empreendedorismo, capitalista, enfim, do que esse modus operandi do Centrão que a gente conhece. Eu acho que essas talvez sejam as principais características desses três nomes que você falou. A direita, portanto, só o nome do Derrite e o meu, o André do Prado é Centrão na veia, e o partido do Derrite é um partido mais ao Centrão, né, como o PP, e o Novo não é. O Novo é, aliás, como a própria Folha de São Paulo disse, é o partido mais à direita da Câmara dos Deputados, que mais substancialmente, consistentemente vota contra o Lula e contra o PT na Câmara, é o Partido Novo. Eu queria entender um pouco melhor, deputado, como foi feita essa composição e se o senhor se sente preterido, até injustiçado pelo bolsonarismo, por esses bolsonaristas dentro do PL que poderiam ter endossado a sua candidatura ao Senado, dentre eles o próprio Flávio Bolsonaro, que é o principal nome hoje. Como é que foi feita essa construção e por que o senhor ficou de fora dela? Olha só, eu percebi que candidatos do bolsonarismo ou candidatos de direita verdadeiramente, sem ligação com o Valdemar, não teriam chance para cargos majoritários. Eu percebi isso na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Quando o PL, na época, eu tinha 18%, 19% quando era considerado como pré-candidato à prefeitura, e o Ricardo Nunes, então candidato à reeleição, tinha para aí 20%, 21%. Ou seja, nós estávamos praticamente colados, mesmo sem eu ter apoio partidário, sem ter aquela estrutura da máquina da prefeitura e as suas coligações à mão, eu já despontava com 18,5% na época. E o Valdemar, não obstante, preferiu, ao invés de ter o seu deputado do seu partido, que era o meu caso, eleito com 640 mil votos, o quarto deputado mais votado do estado de São Paulo, quinto mais votado do Brasil, terceiro mais votado na cidade, porque na cidade de São Paulo eu fiquei inclusive na frente do próprio Eduardo. No estado não, ele ficou 100 mil votos na minha frente, mas na cidade de São Paulo eu fiquei na frente. Quando tudo isso acontece, mesmo assim, o Valdemar prefere apoiar um prefeito do Centrão, prefeito esse que tinha Marta Suplicy na administração, tinha Soninha Francini, ou seja, era um prefeito e uma composição política que de direita não tinha absolutamente nada. Quando eu vi que mesmo assim o Valdemar não abria mão das suas relações com o prefeito, onde ele tinha secretarias, subprefeituras e uma série de outros relacionamentos envolvidos, eu falei, bom, não deu agora, não vai dar nunca. Então, eu saí do partido e fui para o Partido Novo dizendo, eu agora poderei ser candidato a senador ou até eventualmente governador, se o Tarcísio fosse a presidente, né? Eu terei essa garantia. Foi assim que o Novo e eu combinamos essa migração. Porque eu sabia que no PL
não obstante todo esse discurso de direita, e ao final das contas, quem manda é o Valdemar. Quem manda é o DNA do centrão do Valdemar da Costa Neto, da sua velha maneira de fazer política, né, fisiologismo, patrimonialismo, tudo aquilo que caracteriza o centrão. Eu sabia que isso ia acontecer. O candidato que o PL tinha como candidato ao Senado, inicialmente era o Eduardo, mas por força de todos os fatos que se sucederam, ele acabou indo para os Estados Unidos, se afastou, teve o mandato cassado. O Eduardo, a partir do momento que ele se inviabiliza, o PL não tinha nenhum candidato natural com força na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo para ser o candidato ao Senado. Eu cheguei a ter essa conversa com o próprio Eduardo, tive com o Flávio rapidamente ao telefone, e disse, olha, eu serei candidato ao Senado, não abro mão, é o meu estado, onde eu fui secretário mais de uma vez, onde eu fui eleito deputado federal com 640 mil votos. Eu nasci aqui, cresci aqui, moro aqui, né? Tem uma força muito grande porque o agro, principalmente no nosso estado de São Paulo, sabe tudo o que nós fizemos para fazer a compatibilização das questões de meio ambiente com a do agro, da agropecuária no nosso estado e no Brasil. Ou seja, eu não vou abrir mão para nenhum candidato do Centrão, filhote do Valdemar, se dizendo direita, querer pegar os votos da direita. Isso não vai acontecer. E eles tentaram fazer de todos os jeitos e me convencer, olha, não seja candidato, pode dividir a direita. Não, quem está dividindo a direita são eles, que vieram com uma candidatura artificial, sem apoio legítimo das pessoas, pode usar a máquina pública, o fundo eleitoral gigantesco, o tempo de televisão do PL, pode fazer o que quiser, não tem legitimidade. Você anda pelo estado de São Paulo, a pessoa fala, André quem? Então, não sou eu que estou dividindo a direita, quem está dividindo a direita são eles, vindo com um candidato que não é sequer de direita, nunca foi, e não será, repito. Quando o PL consegue posições, ele coloca nessas posições pessoas que são valdemaristas e não bolsonaristas. Vou entender rapidamente, o Uribe vai fazer a próxima pergunta, mas para não deixar a bola quicando. Dentro desse contexto que o senhor traz, que Valdemar é quem manda no PL, Valdemar é quem escolhe quem são os candidatos, como é que fica Jair Bolsonaro? Ele perdeu, então, o comando do partido, o poder de escolha do partido, porque ele poderia ter escolhido o senhor, que é um nome muito mais atrelado a ele e ao bolsonarismo. Bom, ele não poderia ter me escolhido, Tainá, porque eu já não estava mais no partido. Como eu te disse, eu saí do PL para ir para o Partido Novo, né? Alô? Pode seguir, o Uribe vai fazer a próxima quando o senhor finalizar. Ok. Não, eu estava dizendo só isso, que na verdade o Bolsonaro não poderia ter me escolhido para ser o candidato, porque eu não estava mais no PL, eu tinha migrado para o Novo, justamente para não ter que me submeter mais aos desejos do Valdemar, aos interesses do Valdemar. E eu sabia que ao fim e ao cabo, essa maneira do pragmatismo da velha política ia prevalecer, e eu, sabendo disso, mudei de partido. Então, o PL podia ter feito, eventualmente, era não lançar candidato. Mas eu entendo também que eles têm direito de lançar. Poderia, pelo menos, ter escolhido um nome, né, que fosse, de fato, um nome de verdade de direita e não essa direita fake que foi escolhido.